Paz do Senhor Jesus. Grata a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor. Desde já também quero agradecer pela vida do pastor José Henrique, sua esposa, pelo convite. Também a irmã Andréa, seu esposo, pastor Cristiano. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Também quero aqui parabenizar o conjunto Fortaleza de Sião por mais uma festividade. Que Deus abençoe essas mulheres guerreiras, valentes, que sempre são tementes ao Senhor. Que vocês venham ser cobertos pela graça e unção que vem do alto. Amém? Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Amós, capítulo de número 4, versículo 12 e 13. Tema da festividade, né? Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Ora, por esse motivo ainda seguirei te castigando, ó Israel. E porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano. Aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Antes de começar a falar da mensagem, eu gostaria de passar informações que serão importantes para que a gente venha entender o contexto da mensagem. Primeiramente, o profeta Amós, ele pregou juntamente com o profeta Isaías e o profeta Oséias, no tempo do século 8 a.C., onde o rei Uzias reinava em Judá e Jeroboão reinava em Israel. Porque, se alguns irmãos não sabem, após a morte do rei Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, um com 2 tribos e um com 10. E ficaram Judá e também Israel. Mas o Senhor deixa bem claro que o seu povo, quando eu falo Israel, eu também falo de Judá, estava cometendo pecado diante do Senhor que não lhe cheirava bem as suas narinas. E aqui nos mostra que Israel estava agindo com rebeldia contra o Senhor. Israel, eles estavam cometendo 2 pecados centrais no livro de Amós. Um é a idolatria e o outro é a injustiça social. Idolatria, porque a gente pode ver até mesmo em Oséias, capítulo de número 8, onde o Senhor, ele mostra que o seu povo estava o tornando substituível. E o que é tornar Deus substituível? É colocar algo no lugar que deveria ser ocupado pelo Senhor. E no versículo de número 1 de Oséias 11, nós vamos ver que ele diz que eles ofereciam sacrifícios aos Baalins. E o que eram os Baalins? Eram as imagens de Baal, ou seja, os ídolos esculpidos. Então o povo de Israel estava se distanciando do Senhor, estava deixando de obedecer a sua palavra para poder viver os seus próprios preceitos, as suas próprias vontades e regalias. Então, também é mostrado em Amós capítulo de número 2, e nós vamos ler, a partir do versículo 4, o Senhor declara os pecados de Judá e Israel, e vai dizer assim: Assim declara o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porque rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e seus antepassados. E no versículo de número 6, ele vai falar sobre Israel. E assim afirma o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por um 4º pecado, não anularei o castigo que lhes determinei,
pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Aqui no versículo de número 6, fica explícito o pecado de Israel. Um deles, que é a injustiça social, onde diz que eles vendem o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. Então eles não estavam se importando com a vida dos seus próprios próximos, daqueles que também eram do seu povo. Eles trocavam para ter suas regalias, suas casas de luxo, suas mansões, e mostrar para todos que tinham um certo poder diante deles. E também nós vemos que Judá rejeitou a lei do Senhor, no versículo de número 4, e estavam usando objetos idólatras no lugar de adorar ao Senhor. Então, vendo isso, o Senhor, ele dá uma visão a Amós, no capítulo de número 7. Amós vê Deus junto a um muro com um prumo na mão. Eu acho que vocês devem estar se perguntando o que é um prumo. Até uns dias atrás eu também não sabia, eu vou confessar. Mas eu entendi, talvez alguns aqui entendam melhor do que eu, alguns que são pedreiros trabalham com isso, que é uma ferramenta que se coloca junto à parede para ver se ela está alinhada. Se a lata bambalear, é porque a parede está desalinhada. Então, com isso, com essa visão que ele deu ao profeta Amós, ele estava dizendo que o seu povo estava fora do seu prumo. O seu povo estava andando desalinhado à sua vontade. E, infelizmente, nós vemos isso hoje, nos nossos tempos. A igreja do Senhor, ela tem estado com muita brincadeira, ela tem estado com muita palhaçada, com muita bagunça e se esquecendo do verdadeiro evangelho genuíno de Cristo. E isso Deus não tolera. Assim como ele desceu com castigo e juízo sobre Israel, ele desce também hoje com a sua igreja. Porque não vá pensando que por você ser cristão, por você estar vindo à igreja, você não passará pelo juízo de Deus. Porque fica bem claro que Deus irá começar pelos da sua casa, para depois passar para as nações, para os outros povos. Então, para passarmos pelo juízo do Senhor, é preciso fazermos igual Israel, se preparar para se encontrarmos com o nosso Deus. E então, com isso, o Senhor também dá outra visão a Amós no capítulo de número 8. No capítulo de número 8, o Senhor dá uma visão a Amós de um cesto de frutas maduras de verão. E o que isso significava? O cesto de frutas maduras no verão significava que era a última safra. E quando Deus mostra a Amós essa visão, ele estava dizendo que era a última advertência para o seu povo. Porém, Israel estava andando disperso, Israel estava dormindo, Israel havia rejeitado os profetas, rejeitado a voz do Senhor. Então o que o Senhor faz? Ele avisa que vai descer com castigo sobre o seu povo. Porque sempre antes de Deus fazer alguma coisa com os seus, ele avisa. Prova disto é Noé. Na época do dilúvio, o Senhor avisou: vou enviar um dilúvio sobre a terra. Noé pregou 100 anos. Quem se arrependeu? Ninguém. E hoje ele também avisa para a sua igreja, assim como ele avisou lá para Noé, assim como ele avisou para Israel, ele avisa para a sua igreja. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com teu Deus. Porque para se encontrar com Deus, você tem que estar alinhado à sua vontade. Você tem que estar com sua casa em ordem. Você tem que estar em constante santificação. Mas o que acontece no meio da igreja hoje é o que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, que chegará tempo e que, tendo agonia nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Eles vão rejeitar a voz do Senhor para escutar aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada ao seu ego. Porque muitos não vêm à igreja hoje, porque a palavra do Senhor confronta com o nosso eu. Ela confronta com o nosso pecado. E muitos não querem se converter.
por conta disso. Não querem abandonar os pecados. E era isso que estava acontecendo com Israel. Israel, apesar de ouvir todos os avisos, todas as advertências do Senhor, que iria descer com castigo sobre o seu povo, porque ele ama, mas ele também é justo. Assim como foi cantado aqui, ele é justiça. Ele ama a justiça e ele também ama o seu povo, mas ele não tolera o pecado do seu povo. Se o seu povo peca, eles sofrem as consequências, mas Deus avisa antes para se corrigir. Porém, cabe ao seu povo dar ouvidos ou tapar os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E era isso que Israel estava fazendo. Israel estava dormindo. Israel não queria dar ouvidos à voz de Deus, porque para eles estavam bem da forma que eles estavam vivendo. Então, quanto mais Israel pecava, mais a presença de Deus se afastava deles. Quanto mais Israel pecava, mais eles ficavam longe do Senhor. Porém, apesar de todos os pecados de Israel, de todos os erros, e vendo o pior do seu povo, Deus não deixou de amar o seu povo. E é isso que eu acho lindo. Quando eu estava estudando, eu confesso para os irmãos que eu não ia estudar o livro de Oséias. Eu apenas ia estudar o livro de Amós e um pouco do de Isaías. Como eles pregaram no mesmo tempo, eu poderia estudar os livros deles. Mas aí eu estava estudando e eu estava orando. E eu dizia: Senhor, eu tenho um esboço. Eu tenho o tema que me foi dado. Eu tenho vamos dizer, a pregação pronta. Porém, falta alguma coisa. Tem alguma coisa faltando, Senhor, me mostra, porque eu não sei o que é. E eu orava dizendo: Senhor, me diz o que está faltando, porque eu não sei o que é. E eu lembrei na hora, eu pensei e fiz: eu só estou falando sobre juízo, 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 juízo. E estou esquecendo do Deus amoroso. Então eu fui para o livro de Oséias. Eu estava estudando em Amós, mas eu abri Oséias, e quando eu abri em Oséias, caiu no capítulo 11 de Oséias. E eu peço a você, abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 11. E toda vez que eu leio esse capítulo, ele me dá vontade de chorar. Porque ele é como se fosse um desabafo de um pai que tanto luta para o seu filho andar certo, mas o seu filho não escuta a sua voz. E em Oséias capítulo 11 vai dizer assim: é o Senhor falando com o seu povo. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar. Eu carreguei no colo. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. E então ele diz: não voltarão mais para a terra do Egito. Eu acho que nessa hora Israel fez: glória a Deus, não vamos mais voltar a ser escravos. Mas aí ele diz: mas a Assíria será seu rei, porque recusam arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, e embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Você vê que aqui o Senhor era como se ele estivesse realmente desabafando, depois de tantas tentativas de fazer o seu povo andar na linha e na sua vontade. Porém, no versículo seguinte ele diz: contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como eu deixaria de te proteger e te trataria como tratei Adma? Como eu agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido. Toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Glória a Deus. Então aqui ele revela que realmente estava decepcionado com Israel, mas que apesar da sua decepção pelos pecados do seu povo,
ele ainda o amava. Ele ainda o protegeria. Ele ainda cuidaria do seu povo. E para quem não sabe, quando ele diz Adma e Zeboim, essas duas cidades estavam junto com Sodoma e Gomorra no vale de Sidom e foram destruídas. Então, quando ele diz que não trataria Israel, nem lidaria com Israel, do mesmo jeito que ele lidou e tratou Adma e Zeboim, ele estava dizendo que não destruiria o seu povo, mas que ele corrigiria para poder não perder aqueles que são seus. Porque Deus, vocês já ouviram falar aquela frase que Deus corrige aquele a quem ama? E é isso que ele faz. Porque ele ama o seu povo. Ele corrige para não perder. E é isso que ele faz com a sua igreja. A igreja do Senhor hoje, irmãos, falando a verdade, vamos dizer, nua e crua, ela precisa se consertar. Porque pense você, Deus olhando hoje para a sua igreja, até mesmo para o seu coração. Será que ele diria: esse servo está preparado para se encontrar comigo? Esta serva está pronta para se encontrar comigo? Será? Eu acho que às vezes quando Deus olha para cá, ele se decepciona com o seu povo, como ele já se decepcionou com Israel. Mas nós precisamos nos preparar. Nós precisamos todo dia buscar a santificação no Senhor, buscar nos preparar, limpar as nossas vestes. E assim como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 11, façamos isso pensando no tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a nossa salvação, ela está mais perto do que quando cremos. Então, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar o seu povo. Mas ele não vai levar um povo como está hoje, bagunçado. Primeiro ele vai consertar. Primeiro ele vai limpar. Vai separar o joio do trigo para poder levar para o céu. Aleluia! Aleluia! E então, ele avisou no capítulo de número 4, versículo 12, através de Amós: por este motivo ainda seguirei te castigando a Israel, e porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com teu Deus. E isso foi a última advertência do Senhor. O povo não quis dar ouvidos, e quais foram as consequências? Foram levados cativos para a Síria e Babilônia. Mas o Senhor ainda diz que eles voltarão para a sua terra. Então, para Israel, Deus revela a justiça, Deus revela o pecado, Deus revela o seu amor e revela a restauração do seu povo. Para a igreja do Senhor, ele se revela como o juiz, como o perdoador, como aquele que ama, como aquele que cuida, como aquele que zela e que há de julgar a sua igreja e as nações em verdade e em justiça. Prova disso nós encontramos em Mateus capítulo de número 25, se não me falha a memória, onde Jesus está falando das 10 virgens. Avisaram que o noivo estava chegando, então as 10 teriam que estar preparadas, mas apenas 5 estavam preparadas. E quando ouviu-se o clamor à meia-noite, aí vem o esposo, 5 foram. 5 ficaram fora, porque não estavam acordadas, estavam dormindo, não escutaram a voz dizendo que deveriam estar atentas. E também Deus se revela como juiz à sua igreja em Daniel capítulo de número 7, versículo 9 e 10, que diz: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos brancos como a lã. O seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes, e saía um rio de fogo de diante dele. E milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal deu início ao julgamento, e os livros foram abertos. Ele também se revela como juiz em Apocalipse 20, 11, que diz: e vi um grande trono branco,
e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esses livros são os das obras, e o livro é o da vida. E se o nosso nomezinho não estiver lá, acabou-se. Então, o que você tem feito? Como você tem feito para quando chegar lá, não ouvir um apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Nós precisamos andar preparados para ouvir do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. Aleluia. Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança aquilo que já estava preparado por vocês desde séculos dos séculos, antes da existência do mundo, antes de tudo existir. Ele já havia preparado morada para a sua igreja, para o seu povo. E como a irmã Larissa disse aqui enquanto louvava, imagine esse lugar. Imagina como é esse lugar. E para morar no céu, não se entra de qualquer jeito. No céu é um lugar santo e exige daqueles que vão morar lá santidade. Então a igreja precisa estar em constante santidade. Assim como o Senhor avisou para Israel, para eles se consertarem, para eles se prepararem, deixarem os pecados de lado para ouvir a sua voz e buscar a sua face, Ele avisa para a sua igreja todos os dias. Mas falta que a gente abra os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor e que a gente possa guardá-la no nosso coração. Todos os dias o Senhor diz: prepara-te, ó igreja, eu estou voltando. Prepara-te, ó igreja, eu estou voltando. E breve, daqui a um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. E como a gente vê, a gente pode comparar até mesmo com um juiz terreno. Quando há um crime, vamos dizer assim, primeiro passa pelo julgamento para depois vir o veredito final. Mas antes de iniciar o julgamento, acho que o irmão James vai saber melhor do que eu, se envia uma intimação para a pessoa para avisar que ela precisa estar presente no julgamento. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Israel. O Senhor advertiu o seu povo: vou descer com castigo, se preparem. E então houve o julgamento de Israel. Israel foi encontrado desalinhado na vontade do Senhor e foi feito como culpado. E então o Senhor castiga Israel e eles sofrem as consequências do seu pecado, mas depois eles retornam para a sua terra, assim como Deus havia lhe dito. Só que algo acontece, como quando Deus estava falando, o seu povo não quis lhe dar ouvidos. Acontece uma profecia em Amós, onde diz que chegarão tempos, e que diz o Senhor: enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E muitos dizem que este versículo é para a atualidade, e não é. Este versículo já foi cumprido, essa profecia já foi cumprida lá atrás, no período interbíblico, o período conhecido como entre Malaquias e Mateus, onde Deus passou 400 anos em silêncio. Aí você está dizendo assim, você pode estar pensando assim: nossa, como Deus é ruim, né? Ficou 400 anos sem falar com o seu povo, como ele é mau. Mas você já parou para pensar que enquanto ele estava falando, o seu povo não quis escutar? Enquanto Deus falava com o seu povo estava tampando os ouvidos para a sua voz. Então agora, através de Amós, acontece essa profecia. E ela é cumprida. Deus passa 400 anos sem falar com os seus, sem falar com os profetas, sem falar com o seu povo, porque quando ele estava falando, não quiseram escutá-los. Imagine se hoje Deus fizesse isso.
com a sua igreja? Como nós ficaríamos? Acredito que desesperados. Porque eu mesmo, irmão, quando eu não ouço a voz de Deus, eu já fico desnorteada. Eu já corro para os pés do Senhor. Peraí, que tem alguma coisa errada. Eu preciso consertar alguma coisa. Vamos recomeçar. Então, escolha sempre dar ouvidos à voz do Senhor. Por mais que às vezes doa. Porque o Senhor, conhecendo o nosso coração como ninguém mais conhece, Ele sabe o que se passa aqui dentro. Ele sabe o que se passa aqui. Então Ele vai confrontar com aquilo que está errado. Porque Ele quer o nosso bem. Assim como Ele quis o bem de Israel. Então Ele vem como juiz sobre as nações. Assim como foi louvado aqui. Ele voltará para governar. E então vai se cumprir aquilo que está em Salmos capítulo 96, 13. Ante o Senhor, pois Ele vem. Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações em sua verdade. Então que possamos estar andando em verdade no Senhor. Andando dentro da vontade do Senhor. E eu sei que não é fácil. Não é fácil. Exige renúncia diária. Exige busca diária. A gente precisa deixar de lado muitas coisas para viver o melhor de Deus. Só que, às vezes quando eu estou andando na rua, vem uma mensagem na minha cabeça. E um dia desses eu estava andando com meu pai lá no centro de João Pessoa. E enquanto a gente estava caminhando, eu comecei a analisar e comecei a pensar também. Vindo uma mensagem na minha cabeça. Que aonde meu pai pisava, eu pisava. Do que o meu pai se desviava no caminho, eu me desviava. Se a multidão vinha em nossa direção e ele vinha para cá, eu vinha para cá também. E o que eu quero dizer com isso é que para chegar no céu, a gente precisa seguir os passos de Jesus. Porque Ele estando na nossa frente, Ele sabe o que está lá, Ele sabe o buraquinho, Ele sabe a pedra de tropeço que está no meio do caminho. Ele fala, ó, não pisa aqui não, senão tu vai cair. Ó, cuidado com a pedra. E eu sabia que se eu pisasse onde meu pai estava pisando, Ele não ia me deixar cair. Porque Ele é meu pai. E Ele me ama. E é assim com Deus conosco também. Ele nos amando. Se a gente dizer, Senhor, estou na frente da nossa vida. Estou na frente da minha vida, Senhor. Ele vai nos orientar. E Ele vai dizer, ó, filho, não pisa aqui não. Porque eu quero seu bem. Mas se você pisar, você vai sofrer as consequências. Ó, filho, a pedrinha, viu? Cuidado para não tropeçar. Então Ele sempre está avisando. Ele sempre está alertando. E em meio a esse caminho para o céu, a gente sabe que dificuldades virão. Terão obstáculos. Mas saberemos que o Senhor, Ele está conosco. E Ele não desampara o seu povo. Assim como Ele não desamparou Israel, apesar de todos os seus pecados, apesar de todos os seus erros, Ele não desampara hoje o seu povo também. E Ele está a cuidar de nós em todos os momentos e em todos os detalhes. Ele não se esquece dos seus. Então não se preocupe, porque, inclusive, a gente está caminhando em direção ao alvo que é Cristo. E o alvo, ele vem até nós? Ou é nós que vamos até Ele? É nós que vamos até Ele. Então que possamos ir em direção ao alvo, crendo que lá na glória seremos recompensados por tudo aquilo que passamos aqui nesta terra. O nosso choro será enxugado, nossas tristezas serão consoladas e estaremos em corpo de glória juntamente com aquele que um dia veio à terra e morreu por nós, por amor a nós. Porque Deus disse que seu povo voltaria para a sua terra. Ele fez uma promessa e cumpriu. E para o seu povo não cair no inferno, Ele enviou o seu filho ao mundo. Eu vou enviar o meu filho ao mundo para morrer por eles, porque eu os amo. Apesar de eles serem pecadores, sim, eu os amo. E eu os quero dar uma oportunidade de morar comigo no céu, comigo na glória. Então, eu já ouvi que o inferno ele não foi preparado para a gente. Ele foi preparado para o diabo e os seus demônios. Mas infelizmente muitos estão caminhando para lá. E o que nós devemos fazer? Resgatar essas vidas. Ir atrás dessas vidas e dizer, olha, isso aí não é para você. Porque muitos
vem o irmão caindo e não faz nada. E lá se vai uma alma do Senhor. Lá se vai uma alma perecendo. Então que nós possamos estender a mão para o caído e ser aquele bom samaritano para o ferido no meio do caminho. Ser aquele que prega a palavra do Senhor para os necessitados de ouvir a voz dele. Ser aquele que, em meio às dificuldades do nosso próximo, a gente dá uma palavra de conforto, dá uma palavra de ajuda. Então que nós possamos ser usados assim como Amós, assim como Isaías, assim como Oséias foi usado para falar às nações. Que nós também sejamos usados para falar às nações que Ele vem julgar a terra. Ele vem buscar a sua igreja e Ele quer encontrar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Cordeiro este que Ele enviou por nós e para nós. Então, dê ouvidos somente à voz do Senhor. Não ouça a voz do inimigo que te diz todos os dias para desistir. Mas ouça a voz de Deus dizendo: filho, siga em frente. Eu estou com você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E guardem essa palavra no seu coração. Jesus vem. E Ele exige dos seus santidade. Amém?